Olá, estudantes de Química Orgânica. Irei explicar sobre a síntese da acetona. A acetona, também conhecido como propanona, é um líquido volátil, altamente inflamável, com odor e sabor característicos, e fórmula molecular CH3,2CO, e fórmula estrutural exemplificada ao lado. Tem peso molecular de 58,08 gramas por mol e seu pKa de aproximadamente 24,2, se classificando assim como um ácido fraco. Seu ponto de fusão é de menos 94 graus Celsius e seu ponto de ebulição é de 56,5 graus Celsius e seu ponto de fulgor de menos 18 graus Celsius. Sua densidade é menor do que a da água, com aproximadamente 0,788 gramas por litro, medidas em temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius. Em suas propriedades, a acetona é miscível em água, álcoois de baixo peso molecular, como por exemplo o metanol, o etanol, o propanol, o 2-propanol, entre outros. Entrando em um contexto histórico, veremos que sua primeira obtenção foi em 1595, a partir da destilação sob baixa pressão do acetato de chumbo por Libavius. No entanto, sua forma molecular só foi corretamente determinada em 1832 por Liebig e Dumas. A síntese e a caracterização da acetona veio tomar forma na Primeira Guerra Mundial, onde foi possível o desenvolvimento de um processo fermentativo a partir de carboidratos feito por Chaim Weizmann, um químico russo. Neste processo chamado Weizmann, utilizou uma bactéria ainda desconhecida e que posteriormente veio a ser identificada como sendo a Clostridium acetobolicum. Contudo, a escala industrial só se mostrou ser verdadeiramente efetiva a partir dos anos de 1990. Dados mostram que em 2010 a produção mundial de acetona foi de aproximadamente 5,5 milhões de toneladas, com uma expectativa de crescimento de 3 a 4% a cada ano. Atualmente, a maior parte da produção industrial de acetona é feita a partir do propileno, como vai ser exemplificado no processo ROC posteriormente. Uma curiosidade presente neste processo é que seu objetivo principal é a obtenção do fenol e como subproduto a acetona. Apesar de cerca de 80% da acetona produzida nos Estados Unidos em 2010 ter sido obtida desta forma. No Brasil, as principais empresas produtoras de acetona são a Rhodia, que está presente em São Paulo, e a Quimi-Invest, que está presente no Rio de Janeiro. Ambas usam este processo para produzirem a acetona e o fenol. Aqui temos o processo ROC, desenvolvido em 1944 por Rock e Lang. A reação completa está exemplificada e posteriormente será exemplificado dividindo-a em 3 reações. Este processo, denominado processo ROC, foi desenvolvido em 1944 por Rock e Lang. No processo ROC, o benzeno reage com o propileno, reação de alquilação, na presença do ácido fosfórico como um catalisador. Na sequência, o isopropilbenzeno, também denominado cumeno, é formado e é oxidado pelo oxigênio do ar, gerando o hidroperóxido de cumila, que em presença de ácido sulfúrico é clivado a acetona e fenol. Na primeira reação, temos a alquilação do benzeno. O benzeno irá reagir com o propileno em meio ácido, levando ao produto, o cumeno. No mecanismo temos uma quebra da ligação π do propileno e o carbono primário se liga ao hidrogênio, havendo uma formação de carbocátio secundário. O par de elétrons do aromático reage na segunda reação, de alquilação. A segunda etapa tem uma abstração do hidrogênio para que haja restituição da aromaticidade, levando à formação do produto, o cumeno. Na segunda reação, o cumeno vai reagir com o O2 para dar o hidroperóxido de cumeno. No mecanismo vemos, o oxigênio tem que produzir O2 radicalar, que irá reagir com o cumeno retirando um hidrogênio, formando um radical terciário. O mesmo radical terciário irá reagir com outro O2 radicalar,
formando o intermediário, o qual irá reagir com outra molécula decumeno, levando ao produto, que será o hidroperóxido decumeno, e mais o radical orgânico, o qual vai voltar para reagir com outra molécula DO2 radicalar, na reação em ciclo. Na terceira reação, temos a decomposição do hidroperóxido decumeno, que irá reagir em meio ácido, levando ao produto, que é o fenol, e o subproduto, que é a acetona, o que tanto queremos. No mecanismo temos o hidroperóxido decumeno em meio ácido. Primeiro, a hidroxila é protonada formando esse composto, o qual tem a migração da ligação carbono-carbono para o oxigênio e liberação de água, formando o carbocátion, o qual tem a formação da dupla ligação com o oxigênio. Logo, esse composto sofre reação com a água. A água ataca o carbono, a ligação dupla carbono-oxigênio migra para o oxigênio, formando o composto posterior. Há uma troca de prótons. Primeiro sai um próton daqui e depois entra um próton aqui, como está simplificado em cima da seta. O oxigênio forma a dupla ligação e a ligação carbono-oxigênio retorna para o oxigênio, dando fenol e acetona protonada. A água desprotona a acetona e gera o produto, a acetona. Aplicações. A grande capacidade de realizar condensações aldólicas da acetona vem sendo explorada na obtenção de derivados de dibenzilideno-acetona, que se mostrou eficaz como agente de imagem para diagnóstico da doença Alzheimer, devido à sua afinidade pelas placas beta-amiloides, características da doença. E é claro, uma aplicação que consome grande parte da produção da acetona é o solvente na fabricação de tintas e vernizes, e na indústria farmacêutica na produção de esmaltes e como principal constituinte de produtos removedores de esmaltes, como conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia.